Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje vamos falar sobre relacionamentos, passado, términos, emoções não processadas, o que pode ainda estar te prendendo, né, nesses relacionamentos passados. Por que é tão difícil, às vezes, soltar alguém de um relacionamento? O que realmente pode estar te prendendo a esse passado, né? Sem você nem perceber, você tá querendo muitas vezes ir pro novo, mas tem algo ali, às vezes, te prendendo ao passado. Como parar de viver histórias que às vezes já acabaram, mas muitas vezes dentro de você ainda você tem lembranças, fica ruminando, fica pensando na pessoa, fica lembrando. Então, hoje é uma live para te ajudar a como perceber o quanto o passado pode estar influenciando a tua vida hoje e o que fazer para se libertar disso, o que fazer realmente para virar a página e seguir em frente. Então, espero contribuir, né? Obrigada por cada um que está entrando. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas, vamos chamar mais mulheres, porque eu tenho certeza que vai ser um assunto impactante, libertador. Eu trouxe muita coisa legal e eu tenho certeza que você vai sair diferente de como entrou dessa live. Então, vamos compartilhar, eu vou passar aqui na setinha, vou compartilhar com algumas pessoas, te convido a fazer o mesmo também. Eu tenho certeza que essas pessoas vão te agradecer por ter lembrado delas, por ter chamado, e que essa live possa contribuir, né, para cada vez mais mulheres entender por que muitas vezes eu atraio Camila homem disponível, eu repito as mesmas histórias do passado, né, por que a coisa não vai para frente. Então, hoje, você vai ter a clareza do que tá acontecendo. Tá? Então, encaminha, já vou começar o assunto. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Tão engraçado esse assunto, né? Que essa semana, na segunda-feira, eu quis fazer uma live relâmpago. Porque começou a me vir na cabeça, muitas vezes, dependência emocional de homem, com certeza. A dependência emocional nos mantém presa nesses ciclos, né, repetitivos. Tratar a dependência emocional é algo importantíssimo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a dependência também. E só falando um pouquinho, né? Na segunda-feira eu senti vontade de fazer uma live. E engraçado que já tava esse tema do passado na minha cabeça. Eu sonhei, eu tive a noite com um sonho. E, gente, às vezes os sonhos, eles também estão a vida, ela tá sempre nos trazendo informações. Através de pessoas, através de músicas, através de mensagens aleatórias, ao acaso, né? Hoje eu tenho muito claro que pra mim não existe acaso. São tudo mensagens que estão vindo, né? Através de símbolos, através de pessoas, através de sonhos. E eu tive um sonho na segunda-feira que mexeu bastante comigo e me remeteu a uma história do passado. E eu comecei a olhar para aquilo, questionar, né? Toda manhã eu tenho meus rituais que eu faço e um deles é escrever, né, num diário que eu tenho sobre sonhos, sobre percepções, coisas que eu tô sentindo, desabafar. E quando eu comecei a escrever sobre esse sonho, pensar por nesse sonho, eu comecei a lembrar. Eu acho que tem coisa presa ainda ali no meu passado, eu acho que tem coisa que eu preciso ainda liberar. Porque quando a gente pensa em passado, a gente acha que é só sobre a pessoa. Mas muitas vezes são sobre emoções que não ficaram bem resolvidas, são sobre sentimentos, são sobre lembranças. E quando a gente não resolve isso, isso volta através de relacionamentos repetitivos, através de sonhos, através de experiências repetitivas. E quando a gente começa a entender isso, o que a vida tá querendo nos comunicar, aí tu não desperdiça essas oportunidades, né? Hoje até brinquei ali no meu story que Jesus fala, né? Quem tem olhos para ver, que veja. E quem tem ouvidos para ouvir, que escute. Porque muitas vezes a vida tá querendo ali nos mostrar as coisas e a gente tá ali distraído, a gente tá perdido, a gente não tá enxergando. E daí a vida tem que aumentar, às vezes, o problema para que a gente possa enxergar. E daí que vem o sofrimento, daí que vem a doença, daí que vem... Por quê? Porque se eu não tô enxergando no que a vida tá querendo mostrar, é como se tivesse que aumentar o problema para que eu consiga enxergar, né? Então, eu brinco, né, fazendo um paralelo, uma analogia com a criança. A criança, ela vai te chamando uma vez, duas vezes. Se você não dá atenção, não dá bola, não dá atenção, daqui a pouco ela vai gritar, daqui a pouco ela vai espernear, daqui a pouco ela vai adoecer. Por quê? Porque ela tá te chamando a atenção. E como você não dá atenção, ela encontra um jeito de te chamar a atenção. Isso acontece com a gente também na nossa vida. Quando a vida tá querendo nos passar certas mensagens, nos passar certos recados e a gente não tá atento, não tá prestando atenção, a gente muitas vezes a tendência é repetir os mesmos ciclos, passar pelos mesmos erros. Então, por isso que é muito legal, né? Quanto mais atento a gente tiver, e claro, caminhar com pessoas que também já têm um nível de consciência maior, já estão com entendimento maior, né? Porque
caminhar com mentores que já percorreram um bom caminho, que vão poder te abrir os olhos, te dar o direcionamento. Porque às vezes sozinho é mais difícil a gente enxergar, a gente entender os recados da vida, entender. E quando a gente tá caminhando junto, é muito mais fácil, né? Como diz na palavra também, é bom que não andem só, para que quando um cai, o outro levanta, né? Para que um dê direcionamento. Às vezes alguém que já tá mais avançado, né? Jesus sempre usou líderes na jornada aqui na Terra, sempre tiveram líderes. Por quê? Porque são pessoas que vão guiar, né, as outras para passar por essa jornada também. Então é sobre isso, né, que a gente possa, eu espero contribuir hoje com várias percepções que eu tive sobre esse assunto com você, tá? Então falando aqui, começando já o assunto de hoje, falando de passados, né, quantas vezes a gente não tá querendo seguir adiante e volta aquele ex, não sei se nossa mente, quando é muito sobrecarregada, nos paralisa algumas vezes, com certeza. E às vezes a gente não consegue perceber, é tanta informação hoje em dia, a gente não consegue ficar sozinho com os nossos pensamentos, né? Às vezes a gente tem até dificuldade de ficar sozinho, porque, Camila, é tanto pensamento ruim, é tanta lembrança, é tanta coisa que eu não consigo ficar, eu sempre tô me distraindo, né? Com uma série, com um novo podcast, com um novo conteúdo, com um novo vídeo, porque é difícil ficar comigo. Como que a vida vai falar? Ela vai usar desses meios que tu tá pra ver se tu consegue acordar. Mas às vezes tu tá tão distraído que nem assim tu consegue ouvir, né? E tanta informação muitas vezes também nos paralisa. Às vezes a importância da gente respirar, silenciar, pausar, né? Isso é bem importante. E agora falando um pouquinho do assunto de hoje, né? Do passado. Como saber ainda se eu tô presa ao passado? Como saber por que é tão difícil às vezes superar um término, né? E eu vou começar falando aqui, eu até botei, né? Deixar um relacionamento pra trás, fiz um roteirinho aqui. Não é só esquecer uma pessoa. Muitas vezes é abrir mão da história que você imaginou, dos planos que você tinha feito, das expectativas que você criou com esse relacionamento e muitas vezes de quem você era naquela relação. E talvez hoje, né? A minha ideia com essa live é te mostrar, né? Muitas vezes você sabe que deveria seguir adiante, mas emocionalmente muitas vezes você ainda tá presa lá. Emocionalmente muitas vezes você ainda não consegue soltar. E algumas perguntas que ficam, né? Por que eu ainda penso direto nessa pessoa? Por que eu ainda fico revisitando conversas, memórias? Tudo isso, gente, vai mantendo esse passado vivo, né? Revisitar conversas, memórias, ficar pensando na pessoa. Por que eu ainda sinto que tem algo mal resolvido? Ou queria ter feito diferente, daí fica ali ruminando as conversas, fica ali ruminando as coisas, né? E hoje eu quero te ajudar a entender o porquê que você fica nisso e como te ajudar a soltar, como te ajudar de fato a se libertar disso. E por que agora falando de término, né, de relacionamento, por que é tão difícil superar um término? Não é só sobre a pessoa, né? Quando a gente termina um relacionamento, quando alguém termina com nós, não é só sobre a pessoa, é sobre tudo isso que eu falei anteriormente, né? Todas as expectativas, toda a imaginação, todos os planos que tinha, sabe? Tudo que você imaginou naquela relação, muitas vezes isso fica na gente, né? Isso fica emoções mal resolvidas. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, isso não acontece só na infância. Muitas vezes a gente tá na vida adulta e a gente tá com coisas mal resolvidas. Não, isso não acontece só no relacionamento. Muitas vezes a gente tá na vida adulta e tem coisas mal resolvidas na nossa infância que a gente tá carregando. Traumas, dores, feridas que a gente tá carregando e a gente fica ali. E muitas vezes a gente vai se relacionar com homens, né, com amizades, enfim, e a gente vai repetir exatamente a mesma dinâmica que muitas vezes existia dentro da nossa casa. Por quê? Porque é a forma da vida te mostrar tudo que você tá carregando, tudo que você acredita sobre o amor, tudo que você acredita sobre um relacionamento, quais são os padrões que você carrega, você vai atrair esse mesmo tipo de pessoa. Então, quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, a gente começa a perceber que, ei, não é por acaso que eu tô me conectando a essa pessoa, o que a vida tá querendo me mostrar, né? E quando a gente vê que a gente muitas vezes tá presa a emoções, a feridas da injustiça, né? Coisas que eu trabalho com as mulheres nas mentorias, feridas emocionais, porque muitas vezes a gente tá carregando ainda e vai projetar isso nos relacionamentos, feridas de injustiça que a gente sentiu, feridas de rejeição, feridas de abandono que a gente sentiu abandonada muitas vezes, humilhada, né? Traída. E enquanto eu não resolver isso, a vida vai me trazer pessoas, situações, experiências que vão novamente confirmar todas essas feridas. Então, por isso que é tão importante eu
curar o meu passado, não permanecer no passado, mas eu preciso curar, eu preciso ir lá e limpar essas emoções, limpar essas feridas, porque muitas vezes eu sou adulta, mas eu tô ainda indo para adulta com a cabeça e com as dores da minha criança, né? Até fiz uma live esses dias que tá salva aqui no meu perfil, depois convido todas que estão entrando, sejam todas bem-vindas e convido vocês para me seguir aqui no meu perfil, que eu falo muito sobre relacionamento, sobre cura do feminino, sobre a gente, como que atrai o Camila um relacionamento saudável, como que eu me transformo nessa mulher para tá pronta para receber, como que eu começo a enxergar o que tá dentro de mim, que tá me impedindo de ter esse relacionamento. Então, convido vocês para me seguirem. E tem uma live que eu fiz aqui na segunda-feira, que eu falei muito sobre quanto muitas vezes a gente quer acessar o novo, mas a gente tá cheio de coisas antigas dentro da gente, emoções não digeridas, traumas não digeridos, sentimentos presos, cheio de culpa. Eu lembro uma vez, gente, só pra vocês entenderem, eu sonhava com um cara que eu tinha namorado lá nos meus 12 anos, eu sonhava com aquele cara, e aquele cara, ele gostava muito de mim, tal, e eu gostei também dele por um período, mas depois, né, aquela coisa de adolescente, né, com a ferida da rejeição muito ativa, enfim, várias coisas que eu acabo explicando um pouco mais da minha vida dentro das minhas comunidades, tal, que daí, mas enfim, eu quero trazer aqui pra vocês, só pra vocês entenderem uma coisa. Aí eu sonhava com esse cara, e depois eu fui entender, trabalhando com isso, mergulhando na minha jornada de autoconhecimento, mergulhando nisso, por que que eu sonhava tanto com esse cara? Porque no fundo eu sentia culpa. Eu sentia culpa de ele gostar tanto de mim, eu não corresponder, e eu meio que ter feito mal pra ele, porque eu fiquei com o amigo dele, olha, 12 anos, 13 anos, 14 anos, eu acho que a gente teve nesse enrosco, assim, e eu sentia culpa, eu tava na vida adulta sentindo culpa. O que que o meu inconsciente fazia? Eu sonhava com ele. Eu me sentia mal, vinha a emoção. Então, olha como eu estava presa no passado, mesmo sem saber. Olha, hoje eu tenho 36 anos e eu sonhava, e depois que eu fui entender o que, que a vida estava querendo que eu liberasse, eu precisava liberar aquela culpa. Eu precisava fazer esse trabalho em mim, porque por isso que a vida estava me trazendo de novo. E isso acontece, gente, em várias áreas da vida. Eu lembro uma vez também que eu sonhava muito num trabalho que eu trabalhava, uma época eu já fui advogada, trabalhei por alguns anos na advocacia, e eu sonhava com essas pessoas da época da advocacia, com umas situações e tal. E depois que eu fui entender por que que eu ainda estava sonhando com essas pessoas, por que que vinha situações que me lembrava isso, daí, né, já buscando mais essa compreensão, eu fui entender. É porque eu me senti injustiçada quando eu fui demitida, eu queria provar ainda o meu valor, eu queria provar que eles erraram, então eu tava presa naquela situação ainda, o meu ego não queria desapegar. Isso acontece com a gente no relacionamento também. Muitas vezes o relacionamento termina, mas o seu ego não quer desapegar. Ele quer mostrar pra pessoa que você estava certa, que você deveria ser escolhida, que a pessoa errou, e o seu ego fica preso ali e você não consegue avançar. Hoje foi tão engraçado que eu atendi uma mulher. E a vida é tão incrível, porque quando a gente vai tratar de um assunto, ela traz exatamente, né, as coisas sobre esse assunto, assim, no dia. É muito incrível, gente. Que todas possamos estar acordados para o que a vida tá querendo nos dizer. E aí eu atendi essa mulher, e ela foi me contar uma história do passado. E eu contei para ela também, cara, uma vez eu fiquei presa numa pessoa, assim, emocionalmente por 3 anos. E eu não entendia por que que eu não conhecia ninguém. Eu queria me desprender, mas eu não conhecia ninguém. E ela me contou, gente, ela assim, Camila, se eu te contar que eu tô presa numa pessoa há 3 anos e tá acontecendo isso, aquilo. E daí eu disse, nossa, que incrível, cara, que incrível. Como a vida, ela tá sempre ali, ó. Aí eu trouxe pra ela, né, um entendimento sobre isso, o que que ela deveria fazer, né, ali através da mentoria e tudo mais. E daí eu fui ouvindo aquilo, eu fui ouvindo, nossa, como eu precisava ter ouvido isso lá atrás, como eu queria ter ouvido, porque muitas vezes a gente tá presa há anos e anos no mesmo ciclos, porque a gente não tá entendendo o que que a vida tá querendo, que a gente libere, que a gente faça, que a gente, sabe? E daí hoje como mentora, quando eu atendo essas mulheres e consigo ajudar elas, eu vejo assim, nossa, como eu queria, né, ter ouvido isso lá atrás, mas tá tudo bem, fez parte da jornada, né? Hoje eu só sou quem eu sou e só faço o que eu faço porque eu trilhei uma jornada há mais de 10 anos, venho trilhando para entender o que a vida tá querendo me mostrar. E quando ela veio com essa história e me mostrou isso, eu vi assim, nossa, que incrível, né? E daí eu expliquei para ela por que que ela só atrai esse certo tipo de homem, por que que ela só encontra homens indisponíveis.
É muito sobre o que a gente tá carregando aí dentro da gente, né? E depois, se você quiser entender um pouco mais, conversar comigo de forma individual, eu te convido para seguir meu perfil. Lá tem, no link da bio, tem uma aplicação para uma conversa comigo. Ela é gratuita, né? Aplique lá, depois lá eu vou ler certinho, vou entrar em contato com você, porque cada pessoa carrega uma história, cada mulher carrega uma história. Só que quando a gente começa a mostrar para ela o que está por trás dessas repetições, desses ciclos, desses términos não resolvidos, dessa pessoa que não aparece, a gente começa assim, meu Deus, agora eu tô entendendo, agora... Aí tu começa a fazer movimentos e tu vê a tua vida acontecendo, tu vê que nada é por acaso, então é muito incrível, assim. E se você quiser me ajuda para entender um pouquinho melhor a sua situação, por que seus relacionamentos não têm dado certo, por que você repete histórias, por que você não consegue sair disso, vá lá no link da minha bio depois, preenche o formulário, que eu tenho certeza que vai ser incrível poder contribuir com a tua jornada também. Mas vamos lá, continuando na live, né? Por que é tão difícil, então, superar términos, né? Terminar uma relação? Muitas vezes não é só sobre a pessoa. Você não tá apegada só com a pessoa. Você tá apegada ao que você sentia, ao que você projetou, ao que poderia ter sido, né? Então tem aqueles apego em potencial, né? Aquele amor idealizado, aquela não realidade que você fica ali apegada, aquelas histórias que muitas vezes a gente cria na nossa cabeça, toda a idealização, toda a expectativa de um futuro que era para ter acontecido, que não aconteceu, do quanto você investiu. E às vezes a gente não lida bem com os términos, né? A gente acha que é para sempre. E tem ciclos, gente, que não vão ser para sempre. Tem ciclos que finalizam e a gente não tem a coragem de finalizar. A gente fica apegado, a gente quer provar, a gente fica, principalmente a mulher, né? A gente tem essa coisa de autossacrifício, de tentar e tal, e fica mesmo várias vezes a vida já te mostrando que não é mais aquilo, que acabou aquele ciclo. Eu lembro de algumas relações que eu tive e que eu já tava sentindo que não dava mais, eu já tinha tentado, eu já tinha me esforçado, não tava mais feliz, a gente tentava conversar, alinhar, mas não tava dando, e por muitas vezes eu continuei ficando. Só que a ferida daí só aumentava, os problemas só aumentavam. Então, às vezes a gente tem que aceitar que existem ciclos que terminaram na nossa vida, né? E isso tanto da nossa parte quanto da parte do outro, e ficar insistindo em algo que já acabou, infelizmente só vai trazer mais dor e feridas. Então perceba na sua vida coisas que... O que você tem insistido, né? Às vezes não é só em relacionamento, às vezes a gente insiste em amizades, a gente insiste em trabalhos, a gente insiste com pessoas que muitas vezes já se mostraram que não dá mais, que não tá mais ressoando, que não tá mais... que não tá mais compatível, que não tá mais recíproco. E muitas vezes a gente acaba aumentando as feridas por causa disso, né? O ego, ele muitas vezes ele não quer soltar, né? Muitas vezes essa maior dificuldade, ela vem do nosso ego, que não quer soltar. O ego, ele não quer perder. O ego, ele quer provar que ele estava certo, ele quer reconhecimento, ele quer validação, né? E isso aparece como? Aquela vontade de mandar mensagem de novo, vontade de mostrar que tá bem, vontade de ser escolhida. Então, tudo isso são armadilhas também do nosso ego para nos manter, para nos confirmar coisas que a gente às vezes carrega dentro da gente que a gente não quer perder. Não, mas eu investi, não, mas eu fiz isso e eu quero provar e ficar pegada. Às vezes não é mais nem amor, às vezes é só o teu ego ali preso naquela relação. E se você for mergulhar bem lá no fundinho, será mesmo que é amor? Né? Ou será que é eu que quero provar algo? Será que é eu que tô apegada àquilo? Né? Então é muito incrível quando a gente começa a conhecer também o nosso ego, conhecer, entender, né, se realmente isso é saudável ou não, se é eu que tô ali. Às vezes o cara já não quer mais, já não é recíproco, a gente fica ali tentando e buscando e fazer dar certo. Né? Tem pessoas que fazem até magia, gente, né? Pra segurar uma pessoa ou pra fazer a pessoa gostar dela. E eu fico pensando assim, olha só, né? A pessoa, ela acha que vai prender a pessoa e pode ser que ela até paralise a pessoa, prenda a pessoa. Mas isso depois não vai ser algo bom, não vai ser algo saudável. Até tava contando meus stories que tem uma nova série chamada Obsessão, que tá aí, vai tá muito premiada aí, muita bilheteria, e foi tão incrível que eu tava pensando, eu vou trazer esse tema pra live, depois eu abri o Google, do nada apareceu essa série, assim, olha só. E aí, o que acontece? O cara, ele era amigo da guria, e ele gostava muito dela, e daí ele usou um bonequinho lá pra fazer umas magias, pra que ela gostasse dele também. E aí essa guria começou a gostar dele, mas de uma forma totalmente obcecada, de uma forma totalmente, assim, apegada, dependente. E uma coisa que fez muito mal pra ele sentia muito mal, ele não queria, não era aquilo que ele queria. Só que, olha só, às vezes a gente vai fazer, deixa eu até pegar eu anotei aqui, até as folhas caíram no chão.
Às vezes a gente acha que fazer algo para que o outro goste da gente, né? Principalmente interferir no livre-arbítrio do outro vai ser algo bom pra gente, porque a gente sabe, né? Ah, mas eu amo tanto ele, eu quero que ele me ame também. Só que quando a gente tá infringindo o livre-arbítrio, quando a gente tá fazendo algo que muitas vezes não nasceu de forma natural, não é verdadeiro, isso depois vai se voltar contra a gente, né? Então, a gente vai sentir angústia, vai sentir sofrimento, vai sentir, sabe, coisas que não são saudáveis. E ali no filme mostra depois tudo que o cara... Eu nem vi o filme, né? Só dei uma lida ali, o que mostrava. Mas é sobre isso, sabe? O cara tentou fazer com que a mulher se apaixonasse por ele de uma forma que não foi saudável, que não foi acontecendo, mas porque ele estava obcecado por ela e depois aquilo se voltou contra ele. Ela ficou obcecada de um jeito totalmente, sabe, nada saudável com ele. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena a gente ficar preso a isso. Ah, Camila, e como saber... muitas vezes distinguir, né, se eu tô obcecada pela pessoa, se é só uma paixão. Cara, quando é uma paixão, por mais que a gente fique ali sentindo aquilo tudo, mas a gente não é uma coisa assim que paralisa a nossa vida totalmente, que a gente sente angústia, que a gente quer controlar o que o outro pensa, o que o outro faz, a escolha do outro, né? Isso é obsessão. A obsessão, quando ela não é saudável, ela cria dependência emocional, ela cria ansiedade, ela cria angústia. Então tem pessoas que terminam um relacionamento e ficam obcecadas pela outra, né? Fica naquela obsessão. E aí você tá aqui vivendo, quando do nada começa a vir pensamento da pessoa, em sentimento, começa a vir sonho. Isso muitas vezes pode ser a pessoa pensando em você, ou talvez que fez algo pra você. Infelizmente acontece também, né? E daí começa uma coisa, sabe, uns sintomas ruins. Isso não é saudável. E por mais que a gente às vezes goste de alguém, até que ponto isso é amor, né? Ou será que isso é apego? Ou será que isso é o teu ego ali querendo provar algo? Porque nada vence o livre-arbítrio. Se a pessoa não quer te ficar, por que você fica insistindo nela? Será que não é em você que tem que curar algo? Por que você fica insistindo em alguém que não te quer? Por que você não se valoriza? Por que você não abre espaço? Porque enquanto você tá presa nessa pessoa, você deixa de abrir espaço para alguém que te ame de verdade entrar, para alguém que queira você de verdade entrar, porque você tá presa nessas relações, tá presa a esses sentimentos, tá presa a essas obsessões, né? E muitas vezes a gente não abre espaço para algo que queira a gente. E a gente manipular o outro para nos querer, a gente fazer joguinho barato para o outro nos querer, isso a longo prazo não vai nos preencher, não vai ser saudável. Não é nada como um amor saudável crescendo. Né? E se você tá presa a alguém que não consegue tirar da cabeça, ou que não consegue deixar a pessoa, vamos tratar essa autoestima, vamos tratar essas feridas emocionais. Né? Qual é a referência que tu tem de amor? O que tu aprendeu sobre o amor? Porque muitas vezes essas dinâmicas são as mesmas que a gente viveu lá na nossa infância, correndo atrás do amor de um pai e de mãe que às vezes não recebeu, né? E daí fica ali querendo provar valor, querendo que a pessoa te escolha, aí tá cheia da ferida da rejeição, do abandono ativa. Então, enquanto não curar isso lá na raiz, a gente vai continuar fazendo isso nos relacionamentos, né? E até que ponto forçar sentimentos, sabe? Ele se torna uma coisa sufocante, destrutiva. Às vezes você pode até conseguir a pessoa, mas depois no relacionamento você não vai ser verdadeiramente feliz. Porque não foi uma coisa que nasceu de uma forma natural, né? E por que você ainda escolhe quem não quer, quem não te escolhe? Por que você quer quem não te quer? Será que não é o seu ego ali querendo lutar por aprovação, por reconhecimento, por validação? Né? Será que o que você está buscando nesse relacionamento? Será que realmente é sobre o outro ou sobre feridas que você carrega dentro de você? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender por que eu tô presa ainda a essa pessoa, por que tá sendo tão difícil superar esse término. E outra coisa que acontece também o loop, né? O cérebro, às vezes ele se acostuma com aquele tipo de relação, com aquele tipo de pessoa. Então ele tá acostumado com rotina, tá acostumado com a pessoa ali, tá acostumado com a dopamina daquele relacionamento, tá acostumado com não tá acostumado com o vazio, né? E às vezes a gente tá ali, nem sempre é amor, às vezes é só hábito, é só costume. Né? Às vezes Camila, eu tô nessas relações de altos e baixos, montanha emocional, eu não consigo, Camila, achar uma relação estável, saudável, mas por quê? Porque você já tá, o teu cérebro, ele tá habituado a essas relações de picos de dopamina, depois sem dopamina,
aquela intensidade, depois aquele sumiço, aquela entrega, depois a pessoa some, entende? Então tudo isso também é o teu cérebro. Às vezes você termina uma relação, mas o teu cérebro estava habituado com aquilo. Nem sempre é amor, às vezes é apego, às vezes é costume, né? Às vezes é o teu cérebro que estava acostumado com aquilo. Então existem vários fatores que nos fazem manter ligados a uma pessoa. E enquanto a gente não tratar tudo isso, né, a gente não vai conseguir se abrir para o novo. A pessoa vai voltar, a situação vai voltar, não só por meio da mesma pessoa, mas outra pessoa que vai repetir a mesma coisa que aquela pessoa fez. Quantas mulheres saem de um relacionamento abusivo, quando menos esperam, estão entrando em outro? Por quê? Porque não curaram os padrões, não curaram as suas feridas emocionais e vão atrair outro narcisista. Por isso que esse trabalho interno, ele é tão importante. Não fique remendando um relacionamento no outro, não fique achando que é sobre o homem. É muito sobre nós. Quando a gente cura em nós, a gente passa a atrair outro tipo de relação, outro tipo de pessoa, né? Por isso que hoje eu falo com toda certeza, eu te ajudo a atrair relacionamentos saudáveis, porque eu te transformo numa mulher saudável. Eu te ajudo a encontrar essa cura interna, a transformar todo esse passado em aprendizado para que você consiga liberar. Porque a gente consegue liberar o passado quando a gente aprende com o passado. E quando você aprende com o passado, você consegue seguir adiante, porque você não precisa mais repetir. É igual uma escola, a vida é uma escola. Se eu aprendo as lições da primeira série, eu não preciso voltar na primeira série, eu posso ir para a segunda. Isso acontece também na vida, nos relacionamentos, né? O luto também do que não foi. Muitas vezes, o que mais dói não é só o que você viveu, é o que você imaginou e não aconteceu. A relação que poderia ter sido, o futuro que você criou na sua cabeça, a versão de você que você sentia naquela relação. Você não está só terminando com uma pessoa, você está se despedindo de uma história que às vezes nunca existiu de verdade. Às vezes a gente projeta, a gente cria expectativa, né? A gente imagina e às vezes a realidade não é bem aquilo. A gente está interpretando o mundo como uma criança ainda, a gente está no mundo da fantasia do Bob, a gente está na menina muito romântica que não está enxergando a realidade. E a gente precisa fortalecer essa adulta para que a adulta agora guie as relações. Eu sempre falo para as mulheres, né, que eu acompanho, uma coisa, a gente, aos poucos a gente vai perdendo a inocência, porque a gente já levou tanta lambada na cara que às vezes a gente vai perder a inocência, mas a gente não vai perder a pureza. A gente vai preservar o nosso coração, mas a gente precisa parar de romantizar relações, pessoas, de criar histórias que só estão ocorrendo na nossa cabeça, senão a gente vai sofrer. A gente precisa enxergar o mundo como ele é, a gente precisa enxergar os comportamentos, não só o que a pessoa fala. Né? A gente precisa olhar para a gente, para parar de culpar os homens e olhar para si e perguntar por que eu tô atraindo esse tipo de homem. E não que não existam homens que são, sabe, que fazem um monte de coisa errada, que só seduzem, que só manipulam. Existem, gente, mas por que eu tô atraindo esse tipo de homem? Quando eu começo a voltar para mim as perguntas, encontro as respostas, eu paro de atrair, porque eu já aprendi as lições. Né? Depois tem uma live que salva no meu perfil também, acho que se chama Por que eu atraio homens narcisistas, sedutores, manipuladores. Eu te convido para ver também, para você entender um pouco mais sobre isso, né? E o erro que te mantém presa nessas relações, nesse passado, a maioria das mulheres tenta superar, mas continua alimentando esses vínculos, continua alimentando, stalkeando a pessoa, revivendo essas memórias, conversando com as amigas sempre sobre isso, aquele desabafo, você sempre falando do ex, você sempre falando mal, você sempre tal. Isso tudo você tá revivendo essa história dentro de você. Quer dizer que tem coisa que não tá bem resolvida, porque quando tá bem resolvida, você nem tem necessidade de falar. Você já virou a página, você quer falar de coisa nova, quer falar de assunto novo, mas pode observar uma pessoa que tá sempre voltando no mesmo assunto, sempre falando, vive stalkeando, vive querendo saber, é porque tem coisa ali não bem resolvida. Né? Às vezes vive criando cenários mentais e, né, vive interpretando de determinada forma, vive esperando ele voltar. Lá no fundinho você espera que ele te reconheça, você espera que ele veja que ele estava errado, você espera que provar para ele que ele perdeu uma grande mulher. Até quando você vai ficar esperando? Saiba que tudo que você está esperando, você está paralisando a sua vida. Sabe, a gente só consegue acessar o novo e ir pro novo quando a gente libera esse passado. Como diz a palavra, não dá pra gente botar vinho novo em odres velhos. E se a gente tá cheio de passado, cheio de coisa mal resolvida, cheio de lembranças, cheio de memórias,
a gente não vai conseguir acessar o novo. E claro que pra gente conseguir liberar esse passado, a gente precisa entender quais são as lições que esse passado quis trazer. Não ficar no passado, não morar no passado. Tanto que dentro das minhas mentorias, uma coisa que eu faço muito diferente de às vezes terapeutas que eu acompanho, coisa assim, é que eu não fico lá revivendo muito o passado. A gente olha para esse passado, tanto para tua infância, relação pai e mãe e tudo mais, mas eu te ajudo a sair desse passado, eu te ajudo a transformar tudo isso, eu te ajudo a aprender com essas coisas, com essas experiências, porque não é sobre o que nos aconteceu, mas é o que a gente vai fazer com isso. Eu preciso que a adulta vá para a vida, que ela pare de ficar paralisada lá pela criança. Então, quanto mais eu aprender, né, as lições que a minha infância quis me trazer, aprender o que aconteceu nessa relação do pai e mãe, mais eu vou conseguir liberar meu pai e mãe, mais eu vou liberar meus ex-relacionamentos, e mais eu vou ter acesso para criar a minha vida. Agora é a minha família, agora é a minha história, eu vou criar a minha história. Mas para isso eu preciso liberar essas dores do passado, parar de julgar, parar de ficar culpando, parar de ficar esperando algo. Tem gente que é adulta e fica esperando ainda do pai e mãe reconhecimento, afeto, amor, validação, e tá com a vida paralisada, porque a sua criança ainda que tá lá esperando algo dos seus pais, não tem coragem de trilhar o próprio caminho, de fazer as próprias escolhas, de às vezes ter os próprios erros, né? Porque às vezes julga tanto o pai e mãe que não tem nem coragem de assumir os próprios erros, então tá sempre pedindo permissão do pai e da mãe, validação. Só que eu sempre falo assim, quando a gente tá na criança, criança não namora. A gente vai atrair um menino imaturo também. Quem namora é adulta, quem casa é adulta. Então a gente precisa vir pra adulta, a gente precisa fortalecer essa adulta para que a adulta cuide dessa criança e ela consiga tomar esse volante de novo e ir pra vida. Realizar os sonhos, construir ela a história dela, liberar as histórias dos pais, liberar as experiências passadas para que a adulta consiga ir pra vida, né? Então, como começar a se libertar na prática de tudo isso? Primeiro, corte consciente, né? Aqui até botei aqui algumas coisas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu outro. Curte músicas, pessoas, tal. Parar de alimentar, né? Você precisa decidir soltar antes de sentir que soltou. Então, primeiro é uma decisão. A gente precisa decidir, tomar decisões, né? Cortar de forma consciente, parar de alimentar essas energias, parar de ficar revivendo essas histórias, parar de ficar ouvindo a música, stalkeando a pessoa, pensando na pessoa, sabe? Porque isso vai alimentar esse passado, vai alimentar essa energia. Quanto mais eu dou acesso energético a essa situação, a essa pessoa, mais ela vai me acessar e mais eu vou estar ali acessando ela, né? E aí não vai ter espaço para o novo chegar, porque eu tô presa ao passado. Ah, daí eu só atraio homem disponível. Pois é, por que será, né? Será que você tá totalmente disponível? Teve uma vez, uma amiga minha me contou uma história que ela tinha um ex-marido que chamava de determinada forma, né? E quando ela foi lá para outra cidade, bem longe, ela conheceu um cara exatamente com o mesmo nome. Eu assim, amiga, quando a gente não solta o passado volta pra gente através de outras pessoas. E até com o mesmo nome, às vezes. Então, quando tu começa a entender o que tá acontecendo, tu começa assim, nossa, que loucura o que a vida tá me mostrando, né? Talvez eu não tenha soltado tanto quanto eu imaginei. Talvez eu esteja presa lá. E por isso que eu não venho novo, por isso que eu repito as mesmas histórias, porque eu não colhi os aprendizados. Então, quando a gente começa a entender sobre isso, a gente toma a decisão de realmente soltar, de realmente deixar ir, de realmente trabalhar, né? Buscar esses aprendizados, curar essas feridas, mas a gente vai conseguir se abrir para o novo e ter uma nova história, não repetir a mesma história, né? Diminuir os estímulos, criar espaço. Não dá pra gente receber o novo se eu tô cheia, né? Então, eu preciso criar espaço, fazer esse corte. Reconfigurar o significado também. Esse relacionamento não foi uma perda, foi uma direção. Então, quando eu dou um novo significado ao que aconteceu, quando eu tiro os aprendizados, é mais fácil também eu seguir adiante, sabe? Quando eu me perdoo, quando eu libero perdão para o outro, quando eu me perdoo, quando eu colho os aprendizados, eu consigo liberar. Porque essa liberação que é feita, aqui eu tô falando com vocês, né? E isso tá entrando muito na mente de vocês, mas não é feita só de forma racional, ela precisa ser feita de forma emocional. Né? E dentro, claro, dos meus atendimentos com as mulheres, a gente tem que acessar essa emoção, eu tenho que acessar o inconsciente delas, porque senão não adianta só uma decisão racional. Claro que o racional ele ajuda, mas eu preciso liberar lá dentro, lá na raiz, sabe? Lá naquela emoção, naquele sentimento, eu preciso trabalhar lá, trazer um novo significado, porque às vezes como criança eu interpretei de uma forma, como adolescente eu interpretei de uma forma, agora eu preciso trazer a adulta, para que a adulta dê uma nova visão, uma nova interpretação,
para que a adulta olhe com outros olhos para essa situação, com olhos mais de empatia, de compaixão, né? Entendendo também o contexto, a história, e aí tu começa a liberar tudo isso. Então, perguntas, né? O que isso me ensinou? O que essa relação quis me ensinar? O que eu não aceito mais? O que eu não permito mais na minha vida? Que mulher que eu quero ser a partir de agora? Então, quando você começa a aprofundar, né, nos aprendizados que essas relações passadas trouxeram, mais você vai conseguir soltar elas e mais você vai conseguir aprender e se abrir para o novo. Agora, tu não vai ser mais a mesma mulher, né, que caiu nas garras de um narcisista, ou que caiu nas garras de um sedutor, caiu nas garras de um manipulador. Não, você tá mais consciente. Né? E mulher consciente, a gente faz escolhas melhores. Quanto mais consciência, melhor. Mais escolhas melhores eu vou fazer. Eu não sou mais aquela menina de 20 aninhos. Eu não sou mais aquela menina que interpretava o mundo como de uma forma infantil ainda. Eu vou usar tudo isso para me amadurecer como mulher, para mim ter sabedoria, para mim saber fazer melhores escolhas. E eu não posso ficar me punindo a minha vida inteira pelas escolhas que eu fiz. Eu preciso me perdoar também. Sabe, lá atrás, muitas vezes, eu não tinha o nível de consciência que eu tinha hoje. E às vezes eu preciso me liberar, me perdoar, pedir perdão quando for necessário também, né? Porque senão a gente fica presa a essas emoções, essas culpas, esses sentimentos, e a gente não consegue também ir pra vida, né? De uma forma leve, é como se tivesse cordas nos prendendo. Observar também os pensamentos. Você não são seus pensamentos, né? Parar de romantizar, trazer pra realidade, lembrar do todo que acontecia na relação, não só das partes boas. Às vezes, quando a gente termina um relacionamento, a gente começa a lembrar só das partes boas, né? E a gente não lembra lá como que era no dia a dia, o quanto de briga tinha, o quanto de problema tinha, o quanto vocês não se entendiam. Então, enquanto eu tenho que lembrar de tudo, que às vezes o nosso cérebro ele vai nos enganar, né? Ele só vai dar holofote ao que era bom, e o que era ruim esquecia. Só que às vezes a gente, quando termina um relacionamento, a gente vai precisar lembrar do porquê que terminou, o que acontecia lá. Porque muitas vezes é só o meu cérebro querendo voltar pro conhecido, mas não necessariamente que aquilo era saudável. Então é importante observar os pensamentos, observar o todo, parar de romantizar, parar de criar um cenário, às vezes que tá só na minha cabeça. Sentir sem se afundar. Você não precisa fugir da dor, mas também você não precisa morar nela. Então, quando a gente olhar para o passado, que a gente possa olhar retirando os aprendizados. Mas não precisa ficar lá, né, no passado. Tanto na sua infância, quanto nos seus relacionamentos, quanto na sua vida. Porque se a gente fica muito tempo lá, a gente começa a reviver tudo aquilo lá, a gente começa a não sair disso. E a gente começa a atrair de novo situações que vão nos lembrar todas aquelas feridas do passado. Então, uma coisa é olhar para o passado, aprender com o passado, transformar o passado. Outra coisa é permanecer no passado. Então, que a gente não permaneça mais no passado, que a gente faça escolhas conscientes, que a gente quer o novo. Só que para isso eu vou ter que largar certas narrativas, certas feridas, certos sentimentos mal resolvidos que tem dentro de mim. E eu sei que largar não acontece de um dia para noite, né? Por isso que às vezes é bom a gente estar acompanhado, a gente ter ferramentas, a gente tem pessoas para nos ajudar. Contem comigo, né? Quem quiser me ajuda, como eu comentei anteriormente. Vamos conversar, porque eu sei que cada mulher carrega uma história individual, né? Cada mulher tem uma história, cada mulher passou por experiências, e é importante, às vezes, a gente estar acompanhada para saber o que fazer com toda essa experiência. Camila, eu não sei o que fazer, eu não sei como esquecer isso, eu não sei como lidar com esse trauma, eu não sei como lidar com essa ferida. Então, conte comigo, a gente não veio aqui para estar sozinha, né? Deus coloca pessoas para nos ajudar. Muitas vezes, eu por muito tempo também eu pedi ajuda, porque eu não conseguia sozinha. Hoje, né? Hoje eu aprendi já como fazer, mas foi importante esse tempo de caminhada junta para que eu pudesse entender as minhas emoções, entender o que estava acontecendo, entender as minhas crenças, entender as feridas da minha criança. Né? Então, se você quiser, depois vá lá no link da minha bio, que tem um formulário de aplicação para uma conversa gratuita individual comigo. Eu seleciono algumas mulheres para participar, eu vejo que estão alinhadas assim, né, com o momento delas, com o que elas estão buscando, e vai ser um prazer também te conhecer a tua história, te ajudar de uma forma mais personalizada, né? Porque senão a gente tem a tendência de repetir os mesmos erros, e às vezes a gente não consegue se enxergar. Às vezes quem tá fora enxerga melhor do que a gente mesmo que tá vivendo a situação, né? Consegue ter
Por quê? Porque não tem tanto emocional envolvido, né? Eu, como mentor, eu consigo, às vezes, te dar um direcionamento, te ampliar a tua visão, te ajudar a sair disso, porque eu não tô emocionalmente envolvida. Quando a gente tá muito emocionalmente envolvida, às vezes a gente não enxerga, o que às vezes tá debaixo do nosso nariz. Mas aí alguém falando de fora, alguém que já percorreu a jornada, alguém que já errou, que já aprendeu, que já buscou muita coisa, vai conseguir nos ajudar melhor, né? Então, enquanto você está emocionalmente presa, você não está disponível. E não é porque alguém não chegou, é porque às vezes ainda você não abriu espaço. Então, se você está muito tempo sem se relacionar, ou só atraindo pessoas indisponíveis, atraindo pessoas que não querem nada com nada, vamos olhar para você, sabe? Será que eu realmente estou tão disponível assim? Será que eu não estou carregando o passado dentro de mim? Carregando coisas não resolvidas, relações não resolvidas? Será que eu ainda não estou presa emocionalmente, buscando alguma coisa? E você não precisa só esquecer alguém, você precisa se tornar uma nova mulher. Uma mulher que usou de tudo isso que passou para aprender e que hoje não aceita mais migalhas, que hoje não se apega mais ao mínimo, que hoje não se perde mais no outro, que hoje sabe se escolher. Então, enquanto você não transformar a sua identidade, às vezes você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Né? Por isso que essa transformação ela tem que ser profunda, ela tem que ser interna, porque aí você vai transformar lá dentro. Não é só a nível comportamental, não é só a nível, terminei um relacionamento porque não era pra ser, não sei o que, vamos pro próximo. E às vezes quando você vê, você tá repetindo as mesmas dores, as mesmas experiências, as mesmas feridas. Por quê? Porque não teve uma mudança no teu sentimento, no teu comportamento, na tua identidade. Você tá ainda igual. E como que a gente vai ter um resultado diferente se a gente tá ainda a mesma mulher? Insegura, às vezes carente, às vezes dependente, às vezes aceitando ainda migalhas por medo de não receber algo melhor. Mas enquanto a gente não transformar o que dentro de mim ainda me faz aceitar migalhas, o que dentro de mim ainda me faz não me sentir merecedora de algo bom, né? Me faz eu me sentir carente, ter dificuldade de lidar com a solidão, eu vou repetir os mesmos padrões de relacionamentos. E deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa a falar, porque depois me contem aqui se está fazendo sentido para vocês, se querem compartilhar alguma coisa, querem que eu fale sobre algum assunto aqui, né, relacionado à live. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa, né, que já tá fazendo a gente refletir, né, mas quando traz experiências eu consigo interagir ainda mais com vocês. Quando a gente fala também, às vezes, de recaídas, né, às vezes eu termino um relacionamento, mas eu recaio, quando eu vejo eu tô lá com o cara, muitas vezes é por causa disso, é o conhecido, é o seguro, né, não necessariamente amor, mas às vezes é porque o novo, ele dá medo. A gente não sabe, né, a gente não tem certeza se vai dar certo, a gente não tem certeza que vai encontrar alguém melhor. E às vezes o nosso cérebro ele quer voltar para o conhecido, ainda que o conhecido não nos faça feliz, mas é o conhecido. Né? O nosso cérebro, eu já falei em outras lives aqui, ele não busca felicidade, ele busca segurança, ele busca o que é conhecido. Então, muitas vezes, quando eu entendo isso, eu entendo, opa, por que eu tô querendo voltar com essa pessoa? Mesmo que não faça mais sentido para mim. Será que realmente é amor ou será que é só o meu cérebro, né, querendo o conhecido, querendo o seguro? Será que é só o meu ego ali querendo ainda ficar naquela relação? O que está acontecendo? Então, quando eu começo a questionar de fato o que está por trás, né? Qual que é a minha motivação, o que eu estou buscando, eu consigo saber se aquilo realmente faz sentido ou não, né? E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. E se não tiver as coisas bem resolvidas dentro de você, muitas vezes você vai voltar e vai ficar alimentando essa energia. Através de, sabe, hoje foi tão engraçado, eu sempre gosto de me arrumar com música, eu ouço bastante música, e passou uma música de uma relação que eu tive ali, passou uma música, e eu falei assim, cara, eu não quero ouvir essa música agora, porque isso ia me trazer lembranças da pessoa, isso ia me fazer, sabe, assim, eu já decidi passar, eu não quero mais isso daí. Então, entende como é uma escolha, só que eu preciso dar consciente, porque senão, quando eu menos percebesse, eu já ia estar lá alimentando aquela energia, eu já ia estar lá, sabe? Então, eu peguei, já troquei a música, já botei a música nova, porque são coisas, eu quero novo, e se eu quero novo, eu preciso me comportar como alguém que é o novo. Eu preciso parar de stalkear o antigo, eu preciso parar de ouvir música que alimentava a minha versão antiga, ou aquela relação antiga, eu preciso parar de ficar aceitando, né? Às vezes eu lembro também, uma vez eu tava saindo com uma pessoa, nossa, bem novinha, e aí aquela coisa, né? Ia, voltava, aparecia, sumia quando tinha. Hoje eu entendo, né? Assim, meu Deus, bem sedutor, né? E eu caía.
E aí, uma vez eu fui lá pra outra cidade, lá pra uma outra balada em outra cidade. Vocês acreditam que a pessoa tava lá? E eu tava bem feliz lá na balada, tava dançando, né? Era novinha, gosto de dançar, tava dançando bem feliz. Quando eu vejo, o cara entra, aquilo mexe comigo. E antes de ele sair da balada, ele pega ainda, me dá um selinho. E depois assim, que merda. E eu, o que que eu fiz? Em vez de me posicionar e dizer, não, cara, vai seguir tua vida, deixa eu dançar aqui, eu tô feliz. Não, eu caí de novo e tal. E daí como que o novo vai chegar se eu tô ainda presa ao velho? E o homem, ele é muito territorialista, né? Então ele gosta de ver se ele ainda tem território lá, se... Às vezes não é nem amor, não era nem vontade de ter algo mais sério comigo, mas era só saber se ele tava ainda dominando ou se ele já tava me perdendo pra outro. Então, olha, quando a gente começa a entender também essa dinâmica dos homens, que eles são territorialistas, que nem necessariamente eles te querem, mas eles querem sentir que eles estão ali, que eles são bambambam, às vezes eles só estão alimentando o ego através disso. E quando a gente começa a entender essa jogada também, o que tá por trás, a gente começa a se posicionar mais, a gente começa a fechar a nossa energia. Porque se um cara já demonstrou por diversas vezes que não quer compromisso e você fica dando espaço pra ele, né? Ah, mas daí ele te deu uma migalhinha aqui, você aceita, ele te deu um negocinho aqui, você aceita. Só que ele não te dá o todo, porque você se contenta com pouco. Como que ele vai te dar o banquete? Como que ele vai te assumir como uma namorada ou casar contigo se às vezes ali ele dando um pouquinho você já volta a aceitar de novo? Então a gente, por isso que é uma transformação interna de identidade. Porque enquanto eu não ter a segurança, ei, esse tipo de relação eu não quero, dessa forma eu não quero. E você não permitir acesso à sua energia se for dessa forma, e você tá aberta para uma nova pessoa chegar, porque se daquele jeito você não quer, você tem que fechar a porta, né? Enquanto você não conseguir estruturar isso, a pessoa vai encontrar caminhos de acessar você, e às vezes só te dar essa migalhinha e depois ir embora de novo. Tanto que ele fez aquilo lá, tal, me deu um selinho, não sei o que, depois sumiu de novo, ficou mais um tempo sumindo. Ou seja, ele só queria saber se eu tava um pouquinho na dele ainda, ele só não queria me perder. Mas não me perder por causa que ele me amava, mas é por causa do ego dele, ele queria ter uma pessoa ali disponível pra ele. Então, muitas vezes os homens fazem esse teste e a gente precisa estar atenta pra saber que tipo, por que eu tô aceitando isso ainda? Por que eu aceito esse tipo de migalha? Né? Por que eu não consigo, às vezes, ter a coragem de dizer não, assim eu não quero, estabelecer limites, porque eu tenho medo de perder? Tenho medo de ficar sozinha? Qual que são os medos que estão por trás? O medo de ele não me querer mais e achar outra? Se ele te amar de verdade, ele vai voltar. Ele não vai querer te perder, se ele te amar de verdade. E às vezes as mulheres têm medo, né, de estabelecer limites, tem medo de dizer o que quer, por medo de perder o cara, não. Quem é pra ser seu, você não vai perder. Claro que a gente não precisa também ficar pressionando, ficar coisando. A gente pode se posicionar, né, e deixar esse homem fazer a escolha dele, sem necessariamente ficar ali pressionando ou ficar cobrando, porque isso também afasta, né? Os homens, eles têm os tempos dele. Às vezes a gente tem que dar espaço para a pessoa realmente refletir o que ela quer, refletir o quanto a gente faz falta na vida dele. Se a gente fica muito pressionando, cobrando demais, às vezes isso vai afastar. Até tem os tipos de apegos, né? Que eu já fiz uma live aqui sobre os tipos de apego. O apego ansioso, o apego evitativo. Se essa pessoa ela tem um apego mais evitativo, ela vai se fechar e ela vai se afastar. Se ela se sentir cobrada, se ela se sentir que você tá pressionando demais. Então tem que ter calma. Claro que a gente é adulto, a gente também precisa lidar com homens, né? Tem que ter conversas, tem que ter alinhamentos, não precisa ficar naquele joguinho, eu não sou nada a favor disso, mas a gente também precisa saber momentos que a gente precisa dar espaço, momentos que a gente precisa se posicionar. Isso que é adulta se relacionando, né? E a gente não pode ter medo de dizer o que é importante pra gente, o que a gente quer de um relacionamento, tem que ter isso claro. Porque muitas vezes a gente acaba se contentando com pouco. E daí eles ficam nessa migalha. Para os homens é muito confortável, né? Eles têm várias mulheres disponíveis, sabe? Tá confortável. Então, se eu sou uma mulher de valor, né? Que eu busco trabalhar dentro das minhas comunidades, da minha mentoria, vamos lapidar essa mulher de valor, porque você é uma mulher de valor. Só que você precisa se tornar uma mulher rara. Uma mulher rara que não entrega sua energia para qualquer pessoa, que não dá acesso ao seu coração para qualquer pessoa, que tá ali se lapidando, se reconstruindo, sabe? Buscando o seu brilho, sua autenticidade, retornando a sua essência, sabendo quem você é. Quanto mais você entrar nesse lugar, mais você vai ficar magnética. E mais você vai ficar sem medo de perder as pessoas. Porque os que são pra você, né? A pessoa que é pra você, ela vai ficar, ela vai reconhecer, ela vai querer lutar por você. Ela vai enfrentar tudo. E às vezes ela vai até transformar a vida dela, né? Pra lutar por esse amor, porque ela não quer te perder. Então, quando a gente tá assim bem, a gente começa a não ficar mais nessa energia de medo, de carência, de necessidade. E a gente começa a atrair alguém alinhado com isso,
né? Ou esse homem começa a se transformar para fazer jus a essa mulher, porque tem aquela frase, né? Muito custa o que muito vale, alguma coisa assim, né? E se a gente sabe do nosso valor, se a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer, o que a gente não aceita mais, a gente não vai se entregar para qualquer pessoa. A gente não vai mais ficar presa, dando abertura para coisas do passado que não fizeram, não fazem mais sentido. Só que a gente fica ali, né? Ainda muitas vezes esperando, dando chance, e a pessoa continua da mesma forma, né? Então é importante a gente olhar para esse passado e colher os aprendizados. O quanto eu baixei a minha... O quanto eu tinha uma autoestima fraca para suportar aquilo, para aceitar aquilo. O quanto eu não me escolhia. O quanto eu era dependente emocional. Então, e usar de tudo isso para buscar ajuda, para trabalhar nessas questões, para que você não dê mais essa abertura. Porque a gente só atrai narcisista, manipulador, sedutor, enquanto a gente ainda tá, né, com essa menina muito ainda carente, muito ainda com feridas abertas. E se eu começo a tratar tudo isso, eu começo a amadurecer como mulher, a fazer escolhas melhores, mais conscientes, não baseada em medo, não baseada em carência, mas eu vou atrair alguém também que esteja assim. Um homem também maduro, um homem também que cresceu, que aprendeu com a vida e que também vai querer escolher uma mulher de valor, né? Assim como a gente quer um homem de valor, a gente precisa ser essa mulher de valor. Então, que a gente não deixe mais o passado nos paralisar, que a gente não fique mais presa em relações que não fazem mais sentido, que a gente escolha de uma vez botar um ponto final. Foi tão engraçado, esses dias, um tempo atrás também aconteceu uma experiência, eu tava num local e tinha uma pessoa que me chamava atenção, e no mesmo local tinha uma pessoa com o mesmo nome de um ex meu. Parece que a vida tava botando assim na minha cara, e aí, tu vai querer o novo, ou tu ainda o ex mexe contigo, né? Porque me trouxe uma pessoa com o mesmo nome, e eu disse, não, eu quero o novo, e eu decidi, né? E aí, a vida ela vai sempre nos testar, pra ver se realmente a gente deixou o passado pra trás, pra ver se realmente o passado ainda mexe com a gente, pra ver se a gente ainda tem emoções não elaboradas desse passado. E cabe a nós, com muita consciência, com muita vontade, com muita decisão, saber, né? Se tem coisas ainda para resolver lá desse passado, se precisa fazer conversas, se precisa alinhar certas coisas, se eu preciso botar emoções para fora. Dentro dos meus atendimentos, eu sempre trabalho com algumas ferramentas para ajudar, né, a liberar esse passado, para ajudar a acolher os aprendizados, né? E existem ferramentas para nos ajudar, porque senão a gente continua presa ali, a gente não vai acessar o novo. E às vezes a nossa vida não anda e você já tá aí separada não sei quanto tempo, ou já terminou um relacionamento há não sei quanto tempo, Camila, não aparece ninguém e não dá certo com ninguém. Opa, vamos ver o porquê, vamos mergulhar nisso. Então é muito sobre isso, quando a gente começa a entender, né, que existe um porquê as coisas estão acontecendo, que elas não são por acaso, não são aleatórias, não são culpa do externo, a gente começa a retomar o poder pra gente, né? Porque a gente entende que é sobre a gente, tem algo acontecendo dentro da gente, a gente começa a transformar tudo isso. Então, mulheres, espero ter contribuído, né? Que você possa estar refletindo sobre a sua vida, o que ainda te faz estar presa a esse passado, te faz ter recaídas, te faz querer voltar pro conhecido, o que ainda pode ser que não esteja bem elaborada dentro de você, né? Emoções ainda que você tá processando. Outra coisa que eu anotei também aqui, a importância do perdão, né? Acho que eu já dei uma comentadinha antes, mas é importante falar. A importância de perdoar, de se perdoar. Porque muitas vezes isso vai ajudar a gente a liberar esse passado, né? Então, ter conversas também, sabe? E transformar tudo isso em realmente lições, né? Para que você possa seguir adiante. Lições aprendidas não são lições repetidas. Então, se você tá repetindo muitas coisas, é porque tem lições aí que não foram aprendidas. Tá bom? Espero ter contribuído. Quem quiser saber, conversar de forma mais individualizada comigo, para que eu traga o meu olhar para a sua situação, para que eu traga o meu entendimento, para que eu te ajude com ferramentas, com práticas, depois vá no link da minha bio, né? Ou me chama por direct, pra gente marcar uma conversa, né? Tem uma sessão de direcionamento gratuita que eu seleciono algumas mulheres para fazer, e é só preencher um rápido formulário que tem no link da minha bio, e lá eu já vou poder te conhecer um pouquinho, te ajudar melhor, né? Porque muitas vezes é bom que a gente esteja acompanhada, para alguém ver o que a gente não tá vendo, para alguém direcionar o que a gente não tá tendo direção. Às vezes a gente fica rodando em círculos, perdida, sem saber o que fazer. E muitas vezes é importante estar caminhando junto, estar caminhando com alguém que tem mais, né, experiência, que trabalha com isso, porque às vezes a gente fica lá pedindo conselhos de amiga e tal, mas são pessoas às vezes que vão dar conselhos com base nas próprias experiências, com base no próprio nível de entendimento.
E quando a gente pega um profissional que trabalha com isso, que é comprometida com uma, né, em te trazer não só informação da própria vida, mas também informação que buscou há muitos anos, que vem estudando, que vem buscando, a gente consegue, né, evoluir muito mais rápido, não só por opinião, né? Mas existe toda uma base por trás do meu trabalho. Então, contem comigo, espero ter contribuído. Quem chegou mais no final, assista desde o começo, que eu tenho certeza que vão trazer vários insights dessa live para você entender por que às vezes a sua vida não tá andando, por que às vezes você não consegue, né, um novo relacionamento, tá repetindo as mesmas histórias. Então eu tenho certeza que essa live vai contribuir muito, te dar vários insights. E quem quiser dar o próximo passo, né, mergulhar de forma mais profunda, é só me chamar pelo link da minha bio, ou pode me mandar uma mensagem no direct, vai ser um prazer conversar um pouco melhor contigo, tá bom? Obrigada e até mais!